de perguntas e respostas mesmo, bem simples, Bruno. A gente dividiu até o questionário em blocos. O primeiro bloco a gente fala um pouco sobre feedback e sobre a participação no Inova Juntos. A gente queria saber um pouco dessa parte de aspectos positivos. Quais foram os principais benefícios que o município obteve ao participar do projeto? Tá. Com relação até, é mais ou menos o mesmo script que você me mandou, Liz, ou vai ser o caminho Isso, é é outro? a mesma É? coisa. Tá. Eu até tava lendo ainda há pouco e fazendo uma reflexão. E eu confesso que tinha algumas perguntas aqui que, pô, devia, talvez no meio do caminho a gente ter feito reflexões e já mudando algumas coisas, ou enfim, fazendo durante o percurso. Ponto positivo, enquanto eu refleti aqui, eu vi que foi muito importante a questão do networking, que assim, relacionamentos ajudou bastante, foi uma coisa assim, que são construções mesmo de pessoas. O fato de você ter alguém em alguma cidade diferente, com uma visão diferente, às vezes uma troca de mensagem ele já traz um puto benefício. Então, eu acho que é uma coisa que valoriza bastante o projeto. Eu gostei até na nossa reunião final aí, eu coloquei o ponto que antes a gente fazia bastante aquelas reuniões semanais de compartilhamento de boas práticas em virtude até da pandemia. Aquilo lá foi no momento que eu tinha acabado de entrar na prefeitura, então me ajudou muito a ter um panorama de muitas cidades e muita coisa boa que tem sido feito. Então, por exemplo, a minha área é o econômico, mas eu via coisa da saúde, eu colocava gente da saúde para poder acompanhar. Então, essa troca, esse compartilhamento de vivências e de boas práticas também eu acho que foi um negócio muito engrandecedor para todo mundo. E além disso, a questão cultural e de reconhecimento regional aí pensando no lado de cá, também é uma coisa que impressiona positivamente. Então, quando a gente, em alguns momentos, eu, o Oscar, ou alguém falava que Tarumã fazia parte de um projeto desse, isso abriu algumas portas, né? Então, o olhar passava a ser um pouquinho de, como que vocês conseguiram isso? Como é isso, tal? E aí também é um ponto assim que destacou. E aí olhando só para o município de Tarumã no caso, né? Que serve de referência para muitas coisas. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Poder compartilhar também, no sentido de poder ajudar. Eu lembro, por exemplo, do Renan. O Renan estava querendo fazer alguma coisa de fotovoltaica na cidade de Goiás, e aí trocando mensagem, a questão do network, de ter para quem pedir, então ele me pedia auxílio. Eu ia atrás da Secretaria de Governo, mandava documento para ele, eu acredito até que tenha dado certo lá, em virtude aí, não sei se essencialmente tudo que a gente mandou, mas deu um caminho bem, bem andado já para ele. Então é uma coisa também, poder contribuir com os outros, eu acho bem, bem legal. É isso aí, cada um tem um conhecimento diferente, né? Juntando tudo, a É, gente pode fazer um bem bolado. Por mais que os municípios legal. sejam diferentes, a gente consegue dar um direcionamento. É. Eu acho que Legal. assim, de primeiro pensamento, assim, tem que talvez se refletir um pouco mais e lembrar de alguma outra coisa, mas esses são Os os principais que principais. vieram à cabeça. Agora sim. Tranquilo. E quanto aos pontos de melhoria, quais foram os principais desafios encontrados durante a participação no projeto? É, isso aí é uma das perguntas que eu também pensei um pouquinho aqui, porque assim, a questão estrutural, que até depois vocês acho que vão perguntar alguma coisa, não tem o que falar, sabe? Todo o projeto, assim, foi o time, a estrutura proposta, vocês, na minha opinião, sempre entregaram a mais. Então, isso foi sensacional, sabe? Não tive uma experiência que desabone em nada do projeto. Porém, ao se relacionar às cidades, a gente lidava com realidades muito diferentes. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fui para Santarém, parecia que era outro país, e é Brasil também. Então, uma realidade muito diferente. Enquanto aqui em nossas escolas a gente estava lutando para ter ar-condicionado em todas, com TV de, sei lá, de 60 polegadas, lá estava lutando para ter parede na escola. Então, assim, é uma distinção um tanto quanto grande. E não só, né? Entre outras cidades também ali que eu fui podendo conhecer, os meninos aí que eu tive um pouco mais de relacionamento, com a Andréia, enfim. Tem muita realidade diferente. Na essência, tem bastante projeto que você consegue isolar alguns fatores, eles acabam sendo replicáveis independente do tamanho. Mas eu acho que essa questão aí de desafio mesmo é essa compatibilidade de realidade. É um ponto que quando se fala em compartilhar experiências, pode ser que na essência você consiga ali tirar alguma coisa, mas as realidades interferem, inclusive no grupo de trabalho, quem que está na área, se tem experiência, se não tem, enfim, tem bastante coisa que eu entendo que essa diferença aí tem sido um desafio. Entendi, faz todo sentido.
E a aceitação aí do governo, da população, quando a gente entrou com esse projeto, também teve algum desafio em questão disso ou não? Que alguns municípios citaram, foi difícil explicar para as pessoas do começo do que se tratava, para que poderem aceitar bem, ou aí foi bem tranquilo? Por parte da gestão, o Oscar, até Tarumã entrou, na época, entrou como ouvinte, não sei se era essa a melhor palavra, né? Mas entrou, acho que entraram 4 municípios, e aí Tarumã acabou continuando acompanhando, foi participando ali e tal, até que surgiu a oportunidade e a gente acabou efetivando. Então, por parte da gestão, o Oscar sempre apoiou muito esse projeto, ele, principalmente no começo, enquanto era online, ele participava dele, ele colocava na agenda dele para que toda reunião efetivamente ele participasse. Então, do ponto estratégico da gestão, foi tratado desde sempre como um projeto muito importante aqui dentro. Na comunidade, eu confesso que assim, agora que eu acredito que a gente vai ter um impacto maior, quando começar a dar reflexo na realidade do cidadão, que é com a inauguração do nosso centro de inovação, que vai ter aí uma possibilidade de verem coisas acontecendo através dos termos que a gente assinou. Eu acho que fica mais palpável e mais simples de entender de fato o que todo esse projeto acabou dando de oportunidade para a cidade, sabe? Porque, do contrário, você que nem tinha algumas publicações nossas, ou algumas pessoas do relacionamento, que, o que é isso? É uma cooperação internacional, assim, 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 mas de abrangência no sentido de que, pô, se perguntar toda a cidade sabe? Eu creio que não, até porque tem gente que até os caminhos, talvez a rede social a gente não atinja, mas é uma coisa que ainda vai se manter em difusão, porque o projeto, acho que a principal entrega que vai acontecer, que é na ponta, para ver as coisas de fato sendo transformadas aqui, tá prestes a começar, sabe? Entendi. Muito bom. Vamos lá então, a gente teve algumas ações principais, né, que se mostraram mais ativas. O primeiro foi o diagnóstico vocacional. Eu queria saber um Uhum. pouco quais foram os aspectos positivos na realização desse diagnóstico. Ó, foi bem bacana, porque assim, o momento foi de muita reflexão aqui, até os atores que o time que, acho que foi a Lores e a Fabi que vieram, acho não, né? Foram as duas que vieram fazer. Então a gente buscar atores com visões diferentes e por mais que a gente tenha uma perspectiva, tenha uma noção do que acontece na cidade, é importante ouvir mais pessoas, que nem quem veio de fora também para entender se o que a gente realmente pensa faz sentido ou não. Ouvir atores fora do poder público. Eu acho que foi uma coisa muito bacana de se fazer, uma entrega muito importante do projeto e que balizou aí, até hoje ainda tem situações que a gente tem de referência do que foi dito lá. Então, pontos que foram levantados, por exemplo, do fomento ao turismo. Era uma coisa que a gente já tinha como uma intenção e uma sensibilidade que era algo que poderia a gente aplicar mais esforço. E aí, com o diagnóstico, ele veio a reforçar, entre outras coisas, sabe? Mas foi bastante positivo. Eu compartilhei depois com todo o pessoal dos secretários aqui, todos acharam coerente, tanto é que tinha um momento de dar um retorno do que a gente achou, então poucas foram as alterações, foram detalhes, se eu não me engano, que a gente mandou na oportunidade. Teve bastante coerência do que a gente imaginava com o que foi proposto, sabe? Entendi, que bom. E você acha que tem alguma melhoria que poderia ser feita nesse processo de diagnóstico? A gente ficou uma semana, ouviu todo mundo, compilando o documento. Tem alguma melhoria que É, você acha que a gente podia ter feito? no diagnóstico, eu entendo que assim, uma semana, eu acho que dá uma noção, mas se fosse possível aprofundar, eu sou muito fã da área de exatas, né? Tem até graduação com relação a exatas. Então, talvez rodar pesquisa, fazer um trabalho mais aprofundado traria um pouco mais de segurança para algumas afirmações, né? Então, a perspectiva da comunidade. A gente ouviu uma amostra, mas se a gente aumentar essa amostra, pode ser que a gente tenha pontos que não foram destacados, ou enfim, que surjam outras visões diferentes no meio do caminho. Então, talvez aí se conseguisse, talvez até no online mesmo, fazer alguma coisa, ou tendo uma empresa que pudesse fazer uma pesquisa mais aprofundada, principalmente no cenário econômico, que é o que me interessava bastante, seria mais nesse sentido. Ele deu uma base, mas eu acho que ela certamente, se com mais tempo, se com mais recursos, com mais aplicação de tempo e ferramentas, pode dar também mais informação e com mais garantia até. Faz todo sentido. Eu trabalho rodeado de economista.
tudo eles têm que ter um argumento, precisam embasar Fundamentar, né? teoricamente. Aham, Fundamentar, esse é o ponto. faz todo sentido. Mas que bom, isso é um bom feedback para a gente saber até nas próximas. Vamos lá para o próximo, missões técnicas. Tiveram várias, né? Vocês foram para Portugal, os portugueses vieram para cá, vocês vieram para Brasília, teve marcha. A gente queria saber um Uhum. pouco como essas missões técnicas contribuíram para o desenvolvimento do município. Eu acho que um grande ganho que a gente tem é de aprender com outras realidades, né? Que embora, que nem, por exemplo, Portugal, lá, Guimarães. Se a gente comparar Guimarães com Tarumã, não tem quase nada assim que essencialmente tenha relação. Quando eu olho um projeto lá que eles têm voltado ao empreendedorismo e que eu entendo que os empreendedores de lá têm dores similares aos que a gente tem dor daqui, na essência tem muita coisa que você fala, pô, mesmo uma cidade com esse tamanho, com essa projeção, estando num território europeu, tem dores que Tarumã também tem. Então isso serviu de referência e eles muitas vezes já com ações um pouco mais palpáveis, de mostrar alguns caminhos que a gente ainda não trilhou. Então isso foi um ganho a cooperação, poder mostrar na essência como a coisa acontece de verdade. Eu costumo brincar de bolinha na bolinha, né? Olho no olho, você poder sentar, que nem foi em Oeiras, sentar junto com a Filipa, dentro do escritório, entender lá o time, como que eles estão organizados, estrutura. Isso é bem bacana, sabe? E aí, quando a gente volta para a realidade, o que, que vem de oportunidade a fazer? Então, assim, é uma coisa que ajuda bastante. Até o nosso centro de inovação, que tá para lançar aí, até tem que te avisar, Liz, que o Oscar pediu para mudar para o dia 27. O secretário de Agricultura vai estar aqui, do estado vai estar aqui em Assis no dia 28, aí ele precisou mudar para quinta. Eu não sei se as meninas já fecharam passagem ou não, mas ficou o mesmo horário, Eu, mas eu no dia vou 27. eu vou verificar aqui. Depois eu te Tá. falo. É, mas daí antecipou um dia. E aí, assim, o nosso centro de inovação teve uma das cooperações que o Oscar a gente acabou indo antes. A gente ficou uma semana em Barcelona e depois foi para Portugal. Então, em meio a todas essas visitas que a gente teve, surgiram várias ideias de pontos que a gente hoje estruturou o nosso centro de inovação com ideias que a gente foi coletando no meio do caminho. Então, por exemplo, pode parecer simples, mas toda a nossa mobília tem rodinha. Por quê? Porque para não ser um negócio travado, engessado, uma vez que foi estabelecido, é daquele jeito. Não, tudo é múltiplo. Até a televisão. Uma televisão vai ser fixa na parede, o resto é tudo suporte. A mesma sala que é de reunião, se abrir, vira sala de aula, cadeira você dobra, se você quiser deixar sem cadeira, você arrasta, tira tudo. Então, essa foi uma coisa que surgiu em meio às visitas e esse processo de entender internacionalmente como algumas coisas eram feitas, sabe? Engraçado, eu sou igual a você. Na teoria tudo é lindo, mas eu preciso ver para ver se realmente É, acontece, né? é. Acaba sendo isso. E assim, a minha maior parte da vida trabalhando em empresa, quando vem para o público, você se depara com alguns desafios que, assim como no privado também tem, mas que tem coisa que não é tão simples quanto fosse no privado. Vai lá e faz e ponto. Então, as dores do público, elas são muito similares aí na essência. Então, o que você faz, pô, é a essência do público. O que você faz para um tem que fazer para todo mundo. Como que é isso? Então, dependendo da situação, a sua decisão tem que ser balizada. Ah, mas se eu ajudar a Liz, eu vou ter que ajudar o Gabriel também. E depois mais um, e depois mais. Então, tem muita coisa que a gente aprende muito mais lá na vivência mesmo, entendendo o que acontece, do que na cadeira sentado. É verdade. E quanto à organização dessas missões técnicas, execução, tem algum ponto de melhoria que você acha que poderia ter feito diferente? Nas missões, cara, eu particularmente eu fiquei muito contente, assim, até já tive a oportunidade de falar com o pessoal aí, de parabenizar o pessoal da CNM, que organizou, fez tudo acontecer, sem atritos. Acho que a única coisa que merece um destaque aí, mas também que nem é negativo, é a questão da programação das visitas, né? Porque era tudo muito corrido, todo mundo muito, todo o processo muito acelerado, e aí talvez ali tenha uma oportunidade de talvez fazer um pouco menos com mais qualidade, com mais profundidade em alguns temas, mas sim, bobeira. Porque não mais, só como uma dica de melhoria mesmo, mais do jeito que tudo aconteceu, eu achei que foi muito bacana. Que bom. Eu ia perguntar um pouco do espaço de inovação, mas você disse que ainda vai inaugurar, né, dia 27. Tá para inaugurar Então, o nosso. Até assim, meu é um plano. centro, o nosso espaço de inovação vai estar dentro do nosso centro de inovação. Então, assim, é um lugar que a gente trabalhou bastante para acontecer.
e eu acho que ele vai ter uma vida longa. Não vai ser o espaço de inovação pelo espaço de inovação. Ele está dentro de um projeto maior que tem imagino eu, que tem uma história muito longa a ser cumprida ainda. Esse CNM vai estar junto por todo esse tempo. Entendi. Você já tem até um planejamento do que fazer com ele, tudo certinho? Você consegue contar um pouco Ó, pra hoje, gente? hoje, assim, o nosso centro de inovação, pensando na realidade de Tarumã, uma cidade de 15 mil habitantes no interior de São Paulo. A gente está no, se não me engano, no oeste de São Paulo. A gente está a 20 quilômetros de uma cidade de 100 mil habitantes e, e aqui no interior, de modo geral, inovação, startup, tem alguns temas que ainda não são muito usuais. Então, assim, em primeiro momento, o nosso centro de inovação vai vir para começar a plantar a sementinha da inovação. Então, começar a levar uma oficina de programação, começar a levar uma oportunidade para uma galera que já trabalha com tecnologia ali debater e trazer gente de fora. Por exemplo, a gente vai ter lá uma impressora 3D. Tem gente aqui na cidade, eu tenho convicção de que não imagina que isso já é real. Então, ter uma aqui para a galera começar a enxergar que existe, que já é fato, pode abrir até oportunidade para alguém depois, sei lá, querer prototipar um negócio ou fazer, pô, isso aqui acontece mesmo. Então, projeto com as crianças, de mostrar tecnologia, de mostrar a inovação acontecendo, cases, trazendo gente de fora daqui para começar a mostrar que é possível, acho que vai ser assim um grande ganho. Então, a intenção vai ser fazer com que tenham troca de conhecimento. Então, e aí vem a questão da cooperação que a gente firmou com Oeiras e Guimarães, que é essa ideia de mostrar o que eles estão fazendo lá, como é o mercado de trabalho na Europa, sei lá, como que se capacita o empreendedor com a realidade da Europa, e mostrando para o nosso pessoal daqui, para ele entender que, pô, uma cidade de 15 mil habitantes tem aí oportunidades que a gente ainda não enxerga, sabe? Mais nesse sentido. Que Porque legal. Então, o sonho é ter uma startup, por exemplo. Ah, abriu, já vem uma empresa, capta recurso. Isso um dia chega, eu acredito que chega. Talvez não nos primeiros 6 meses, mas vai chegar. Mas inicialmente eu vejo como oportunidade de começar a falar sobre. Uma outra coisa que vai ter também que eu acho legal, vai ter uma sala para o pessoal fazer podcast. Então uma oportunidade para o jovem, para tê-los aqui, para começar a trabalhar depois de gravar, além da gravação, né, que tem uma questão aí da apresentação em si, mas uma edição de vídeo, uma questão de fotografia, que a gente daí tem recurso também para fazer. Então, também trazer algumas coisas de profissão do futuro, que a juventude hoje acaba chamando um pouco mais a atenção, sabe? Então, trabalhar nesses cenários aí. que legal, vai ficar um negócio grande mesmo. Juntou o centro com o espaço, né? Legal. Falando no acordo de cooperação, você falou que foi com Oeiras, né? Você consegue falar um Oeiras e pouco mais pra Guimarães. gente? Oeiras, Oeiras e tem como falar um Guimarães. pouco mais sobre essas cooperações? Como está esse andamento? Já está firmado? Se está tendo É, conversas? Conta um pouco pra gente, por favor. oficialmente o termo está assinado. Assim, a gente já tem aí os combinados do que Tarumã espera e do que os municípios de lá podem contribuir. Efetivamente, ainda a gente não começou. Então, a partir do dia 27, até já troquei mensagem essa semana com a Lise, para intermediar já algumas conversas, que por fim eu vou falar com a Marta mesmo, da gente agendar e começar a montar um cronograma. Então, inicialmente, a gente tinha pensado uma coisa a cada bimestre, de alguma capacitação que eles já têm lá ou alguma coisa específica que possa contribuir. Já compartilhei os temas que a gente acha relevante, tanto com o Guimarães quanto com o Oeiras. E aí agora é buscar esse caminho. Então, eu queria que a nossa cooperação fosse a cereja do bolo do nosso centro de inovação. E assim manteve, e aí agora acertando o detalhe, então para a inauguração, se eu já conseguir fechar com a Marta a data, pô, já vou anunciar que vai ter uma questão internacional, Portugal, Inova Juntos, e aí, assim, é uma coisa que a gente vai dando uma abrangência maior, tanto para o nosso centro de inovação, e aí também volta a questão do Inova Juntos, que é um projeto que vai se manter aí, pelo menos por enquanto o centro de inovação estiver vivo com essa conexão entre as cidades, sabe? Legal. Sobre o que é mesmo a cooperação? Desculpa, porque eu não É participei da sobre, viagem de Portugal. Vou deixar até é, a sua meu sugestão de veredito melhoria? para. Poxa, Lise, na próxima tem que levar todo mundo, né? A sugestão de melhoria é essa, freta um avião. É isso mesmo. Assim, é para temas voltados a empreendedorismo inicialmente, empreendedorismo e inovação. Então, desde, sei lá, de vendas, de atendimento ao cliente, a tanto quanto como é o mercado de trabalho europeu, quais habilidades se espera que um desenvolvedor tenha. Então,
são trocas de conhecimento. Eles capacitam de lá o pessoal aqui através de uma videochamada. Essencialmente, esse é o projeto. Entendi. Então, hoje, se for pensar, ainda não tem benefício, né? Porque vocês estão no começo que você falou. Ainda Só na essa troca um essência ele pouco não de aconteceu. conhecimentos, né? É, Aham, na essência, ou sim, falar que já transformou a vida do cidadão, o projeto ainda não. Só a minha, né? Porque eu aprendi muito durante esse caminho. Mas a questão da comunidade em si tá para acontecer. entendi. E teve algum desafio que foi para formalizar esse acordo? Ou foi bem tranquilo? Conversou, já decidiu, assinou? O que você Falar pode que foi contar um fácil não pouco? foi não. Fácil não foi não. Até a questão da compatibilidade. Eu vi algumas conversas de pessoas que já estavam pensando em transferência de tecnologia, de trazer coisas mais palpáveis e tudo mais. Eu sempre pensei numa abordagem mais simples e factível. Só que a gente tem aí uma das questões, por exemplo, o Sérgio que estava em Oeiras acabou saindo. Então, assim, a descontinuidade do lado de lá é um problema, assim como daqui também. Eu tenho certeza que, por exemplo, Viana, se eu não me engano, cada viagem de Viana tinha uma pessoa. Pô, não, como é que se constrói alguma coisa no longo prazo dessa maneira? E não falando mal, tá? Cada um, enfim. Mas é um fator, é um desafio do projeto. E aí, para construir essas cooperações, eu pensei de uma maneira que fosse fácil para eles e fosse bom para a gente também. Só que aí, do lado de lá, tem que entender o que que é oportunidade, disponibilidade, questão de fuso. Então, aí teve algumas barreiras, mas foram tranquilas de lidar. Pela essência do projeto ser muito simples, então o que que precisa? Alguém que tenha disponibilidade e interesse para compartilhar conhecimento. Então, assim, as barreiras foram baixas, é mais entender os temas que nos fosse interessante e que para eles também fosse possíveis de realizar a capacitação. E até a gente Entendi. possivelmente vai redesenhar uma coisinha ou outra de tema, mas acho que é tranquilo. Era uma coisa até que eu ia perguntar. Vou perguntar logo agora. Tipo, qual que é. Como é que eu falo isso? Qual que é o planejamento ainda desses acordos? Porque vai acabar agora a parte de orçamento do projeto, né? A gente Uhum. quer que dê continuidade. Vocês têm uma expectativa de continuidade desses Sim, acordos? Tem sim. um planejamento? Conta um pouco pra gente, por O favor. custo para essa cooperação acontecer é simplesmente uma conexão com a internet e um computador. Porque, assim, imagine que eles podem, por exemplo, a Marta lá de Guimarães, ela pode falar sobre Guimarães Marca, por exemplo, que é um projeto que eles têm lá. Então, o que necessariamente precisa acontecer? Alguém de Guimarães, desde que não troque, desde que tenha uma continuidade do lado de lá, abrir uma videochamada e aqui eu fazer a coisa acontecer no sentido de fazer divulgação, preparar a estrutura para o nosso cidadão ir lá e poder assistir, poder interagir no bate-papo, coisas do tipo. Então, recurso para que isso aconteça é baixo, sinceramente. É mais assim a questão da vontade e da continuidade de interesse por ambos os municípios, né? Entendi. Então, o plano sempre é ter mais acordos. Se uma for bem sucedida, conseguir mais para essa É, troca de experiências mesmo entre todos. Ok. porque é assim, Tá. a disseminação de conhecimento, na essência. É um treinamento que eles vão dar para a gente. E que né, também a Às gente pode dar vezes, para eles. Surgiu até essa possibilidade. às vezes menos é mais, né? Só essa troca que é Sim, mais fácil, baixo orçamento, já ajuda muito. e eu penso também que a questão só do fato de eu tenho um amigo aí particular que ele tá morando, se eu não me engano, em Porto. Ele estudou comigo computação e hoje ele está aí aí não, né? Tá lá em Portugal como desenvolvedor de teste. E aí, assim, ele é um cara que viveu a vida daqui e vive aí. Só o fato de alguém daí contar uma história, contar como é o mercado de trabalho, já eu tenho certeza que já vai ajudar a gente. Porque, pô, pode mostrar para um jovem que começou a estudar a área de desenvolvimento aqui, ele ficar interessado, pesquisar mais, ir atrás, ou quem sabe até trocar um e-mail com alguém que as próprias cidades podem apresentar, ou que venha dar um treinamento, já serve de incentivo, já serve de oportunidade. E aí o céu é o limite. É isso aí. Vamos para o próximo bloco, então. Um pouco sobre boas práticas e casos de sucesso. A gente queria saber um pouco se o município já implementou alguma atividade ou iniciativa inovadora em decorrência desse projeto. E descrever um pouco para a gente, se sim, quais foram, contar um pouco dessa história. Ah, eu lembro de alguma coisa de ODS que no começo a gente falava bastante e a gente tinha não, né? Tem ainda uma metodologia orçamentária que é o orçamento base zero.
Então, todo ano a gente discute o orçamento nas secretarias, centraliza depois no gabinete para validar e confrontar com receitas. Então, à época, eu lembro que se falava muito nas ODSs. E aí eu lembro que foi uma coisa que hoje a gente consegue enxergar nosso orçamento por ODS. Então, é uma coisa que mudou em virtude da entrega do projeto. Além disso, algum projeto específico que tenha acontecido em virtude? A gente começou a conversar mais, embora não tenha virado, na essência, é, igual Portugal faz a questão de ouvir as pessoas para tomar decisão, orçamento participativo, né? Então, a gente discutiu possibilidades aqui de show, que aí no final a gente acabou recuando um pouquinho, mas, por exemplo, show do Réveillon. 3 possibilidades de show, lança para a comunidade escolher qual seria o que tivesse a melhor aderência ao gosto musical. Então a gente ensaiou coisas do tipo, mas acabou não efetivando, mas provavelmente ainda sai alguma coisa assim. Entendi, legal. E essa parte do orçamento de ODS, já tem algum resultado ou vocês conseguiram só orçar por enquanto em volta dele? A essência é ter esses números por ODS. Aí o Oscar, na gestão aí estratégica do negócio, a gente consegue enxergar que nem do orçamento, sei lá, de 110 milhões que Tarumã tem, a gente está atacando mais qual grupo de trabalho se comparado aos ODS. Isso a gente consegue enxergar. E aí isso pode ser estrategicamente, que nem, sei lá, a erradicação da pobreza, estamos gastando pouco recurso com isso. Como estrategicamente mudar aqui, reforça um projeto ou outro. E é mais esse sentido, ficou mais uma questão estratégica mesmo. Entendi, legal. Bruno, acho que era mais isso. Acho que a gente já conseguiu colher todas as informações. Você falou um pouco sobre expectativa, um pouco do que aconteceu, feedbacks. Para mim, eu acho que fechou. Vamos ver para a Lizzie, porque sabe, né? Ela que manda no final. Sempre assim. Realize. Dessa vez eu estou abrindo mão do meu poder de decisão e passando para o Gabriel. Tô brincando. Aí, Mas eu acho que contemplou bastante aqui realmente as questões. A gente só ficou talvez devendo para um outro momento pós-inauguração do espaço, um feedback sobre a atuação do espaço, sobre como isso trouxe resultado para o município, para a comunidade. Mas isso daí posteriormente a gente pensa numa outra reunião. Mas de modo é. geral a gente já abarcou todos os pontos, sim. Os, Tá de os, os parabéns, prazos, Gabs. os prazos que o projeto se encerra efetivamente é dezembro? Porque a gente pode É, fazer, depois assim, deixa uns 2 meses do negócio rodando, a gente pode marcar uma outra conversinha rápida só para inteirar nesse ponto aí. uhum. Sim, é em novembro, dia 30 de novembro. Então, dá um tempinho, sim, É, a de gente uso ali vê. do espaço para oferecer um feedback. Todo mundo implantou, só Mas a gente que não? faltam dois, vocês e Viana. Mas foi um desafio e tanto, viu? Nossa, trabalhar com negócio de É, obra pública aqui tem é. obra que os caras não andam. Não, mas tranquilo. Agora a gente já tem uma data também, já dá para ter uma coisa mais Esperança. sólida, né? Tem que ter esperança, dá Exato, pra ter esperando. esperança, né? Já dá para ter esperança. Mas por mim também tá tudo ok, Gabs. Bruno, a gente tem que só agradecer pelo seu tempo, né? Que querendo ou Isso. não, você tem um monte de coisa para fazer aí. Então, obrigado pelo tempo. Se quiser falar mais alguma coisa sobre Nova Juntos, deixar mais algum depoimento, fica à vontade. Mas pela gente já terminamos. Tá. A minha parte mais é agradecer mesmo todo o time aí, vocês dois, mas que repliquem aos demais. Foi um projeto muito, muito bonito de ver acontecer, o quanto de oportunidade que trouxe de coisas que não vão ser mensuráveis. Então, assim, tem coisa que realmente vai escapar da mão, que vai, sei lá, daqui meses depois de terminado, ainda vai estar dando resultado simplesmente por uma troca de mensagens aí. É um projeto que eu achei muito, muito importante. E É. aí o convite também para vocês, põe mais 2 aí na passagem, venham conhecer Tarumã, venham ver o nosso centro de inovação, que prometo que vai estar bem bacana. E a gente vai honrar o nome aí do projeto no nosso momento de inauguração, mas depois também na essência do funcionamento dele. A Lisa já me podou, não vou falar não, viu? Ela falou, não, vai ser o Yuri e a Fabi. Você não vai nessa, Gabriel. Tá bom? Isso eu acho que é uma Drama. coisa pessoal aí. Dramas, dramas, dramas. Bruno, muito obrigada. Eu costumo dizer que eu fui muito agraciada, digamos assim,
por ter pego um grupo de pessoas que fazem acontecer, que vão atrás e que não descansam enquanto não conseguem algum tipo de resultado. Então, foi muito importante também, tanto para o projeto, para os resultados do projeto, porque a gente vai apresentar ali como prestação de contas para a União Europeia e para mim também, por crescimento profissional, pessoal, enfim. Só agradecer mesmo a disponibilidade de sempre. E eu gostaria muito de conhecer Tarumã, quem sabe, né? Um Venha, pois dia, num venha. futuro não tão Pois distante. venha, pois venha, pois venha. Mas, então, dessa forma eu encerro. Então, fechou, gente. Obrigado, viu? Estou à disposição que precisar aqui. Nossa, que Fechado. Obrigado, agradeço. Bruno. Beijo. Um abraço. Falou.